Bom dia, todas e todos. Eu sou Dalmo Oliveira. Pessoal, eu sou ex-secretário-geral do Sindicato de Jornalistas aqui no estado da Paraíba e atualmente eu estou atuando com rádios comunitárias aqui na região. Eu queria então me posicionar com essas duas categorias. Parabenizar os realizadores do evento. Eu acho que é um evento que une duas áreas, né? Faz uma interface muito boa com essas duas áreas do direito e da comunicação, e que a gente precisa aprofundar essa discussão aqui na sociedade paraibana. Então, gostaria de parabenizar os realizadores. Eu queria começar argumentando, dialogando com a fala do Dr. Mariz em relação às imagens. Eu gosto muito de fotografia também, professor, e tem uma coisa na fotografia que determina a linguagem que o Ariosvaldo falou. Dependendo do ângulo que você faz a imagem, que você produz a imagem, você já faz uma fala. Então, se a foto ou a imagem é plongé, ela significa uma coisa. Se ela é contra plongé, ela significa uma outra coisa. Quer dizer que a pessoa que fez a imagem está numa relação de subalternidade ou não em relação ao foco da notícia. Isso aí é importante para a gente entender para quem é que a notícia está sendo dirigida, né? E eu acho que esse é o foco desse seminário. A gente falou desde ontem aqui sobre interesse público da notícia. Quem é que determina o interesse, Gilberto, da notícia? É a empresa de comunicação ou é o público que vai receber a notícia? A nossa problemática é que, do ponto de vista do consumidor de notícia, da cidadania, nós não temos controle sobre isso. O controle é sempre dado pelo produtor da notícia, ou pelo repórter, ou pela empresa, né? Nesse sentido, há um conflito, eu acho, entre direito do consumidor, Domingos, e direitos humanos. Há um conflito entre esses interesses, né? Se a gente for pegar do ponto de vista do direito do consumidor, algumas notícias não seriam nem oferecidas, porque não há interesse em consumir violência, por exemplo. E aí eu vou para o tema do seminário. A gente tem uma opinião, senhores e senhoras. Eu também atuo no Conselho Municipal de Saúde dessa cidade. Existe uma linha de pesquisa nas academias e em alguns setores que já conseguem enxergar a entrega de notícias sobre violência como um dano muito grande à saúde pública. Então, a venda de notícias de violência, a oferta do noticiário de violência e de criminalidade é um atentado à saúde pública da nossa comunidade. A gente precisa repensar isso, porque a epidemia de violência que a gente vive hoje é muito estimulada cognitivamente, tá certo? Do ponto de vista da percepção pelos meios de comunicação, e a gente tem que tratar isso também como um problema de saúde pública. Eu queria colocar essas questões para a mesa nos ajudar a refletir. Obrigado. É verdade. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Suzana Varjão, sou jornalista baiana, gerente do Núcleo de Qualificação de Mídia da Organização de Comunicação e Direitos. Queria aproveitar, na verdade, para ter para usar o jargão da área, um rápido ping-pong aqui com meus queridos companheiros de profissão, especificamente o Domingos e a Tatiana, que é muito raro, né, a gente ter essa oportunidade desse diálogo, porque o campo da comunicação em geral, ele não se discute. Então, um rápido ping-pong com meus companheiros que respeito profundamente, como respeito profundamente a minha profissão. Mas para
que a gente consiga, com um grau maior de precisão, compreender o que eu estou tentando expor. É preciso que a gente relembre aqui o que é mídia, né? Quando a gente fala de mídia nesse tipo de debate, é extremamente importante isso. A gente fala de mídia, a gente pensa imediatamente em jornalismo. A gente pensa imediatamente em imprensa. Isso causa certa confusão. A gente acaba colocando no campo, trocando, digamos assim, fazendo trocas de éticas, inclusive bastante complicadas. Então é preciso a gente primeiro separar, sabe? Quando a gente está falando de mídia, a gente está falando não de um bloco homogêneo, mas de um campo absolutamente complexo, composto por diferentes níveis de poderes, de práticas, de estratégias comunicacionais. A gente está falando de jornalista, a gente está falando de empresário de comunicação também. A gente está falando de agente de Estado, a gente está falando de entretenimento e a gente está falando de publicidade também. Então, dito isso, meu querido Domingos, se a gente está aqui em relação ao vínculo entre violência e comunicação, se a gente está falando de imprensa, então eu devo concordar com você de que talvez haja, talvez a gente possa falar em circunstancialidades, né? Em excessos, em eventuais violações de direitos, de infrações a leis, etc. Talvez possamos falar desse ou daquele sujeito, o jornalista, que tomou aquela atitude inadequada ou adequada, e não do lugar do sujeito que está ali preparado para qualquer um que o ocupe. Mas quando a gente está falando, eu falo seguramente de que quando a sociedade brasileira ela se levanta, faz um fórum como esse para debater a relação entre... E não estou falando de violências simbólicas em geral, estou falando de violência física, da relação entre violência física e campo da comunicação de massa, ou seja, mídia. Com certeza, na mente de todos aqui, está um fenômeno, que é esse fenômeno que vem nos preocupando e que vem fazendo com que a gente faça uma ampla articulação no Brasil para tentar entender e, portanto, enfrentar esse fenômeno. A gente está falando especificamente de um modelo midiático ou um modelo de negócios que faz da miséria humana motivo de audiência, de aumentar a audiência e de angariar lucro. E é um modelo sobre o qual todos nós devemos nos debruçar, porque é um modelo que opera em nome do jornalismo, mas o faz absolutamente apartado dos critérios éticos e técnicos que sempre regeram a imprensa. E esse modelo, e aí eu falei isso ontem, muitos de vocês não estavam aqui, nós estamos fazendo um programa de monitoramento de violações de direitos à mídia brasileira, e nós detectamos em apenas 30 dias, em apenas 28 programas, falo apenas 28 porque o fenômeno é muito maior, nós detectamos 4.500 violações de direitos. E são violações de direitos seríssimas, como incitação à violência, incitação ao crime, incitação à desobediência. Não é apenas desobediência reiterada às leis, é desobediência, incitação a que o aparato repressivo de Estado, a que a própria população desrespeite a lei, cometa crimes, a defesa do lixamento, da lei de Italião, do olho por olho, enfim, do dente por dente. Além de outras coisas, como o combate reiterado às instituições que compõem e os mecanismos que formam a base da democracia brasileira. Nesse pequeno período de tempo, foram mais de 17 mil infrações a normas constitucionais, supralegais, legais, infralegais e instrumentos de autorregulação. Então, é algo para a sociedade realmente se perguntar se pode, né? E é algo para que nós, jornalistas, nós que compomos e que respeitamos, que queremos que a imprensa continue sendo uma instituição absolutamente respeitada, ainda o é, mas vem tendo já a pesquisa demonstrando que a sua credibilidade vem sendo atingida em função desse fenômeno.
se pode, né, ou se a gente aceita que nós sejamos incluídos nesse subcampo aí, desse modelo bastante específico de comunicação ou de negócio. E aí lembrar muito rapidamente uma única norma, que é do nosso campo, que é do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Entre as obrigações do nosso campo está o de defendermos o Estado democrático de direito, né? Está em defender os direitos das pessoas. Então, somos policialescos, o nome do fenômeno são programas de rádio. Pois não? Não é uma pergunta, é uma colocação. Eu pensei que pudesse perguntas e colocações. Desculpa. Foi aberto para a intervenção da plateia para perguntas. Gente, eu peço desculpas. Eu pensei que a gente pudesse debater. Tá? Desculpe minha indelicadeza, mas... Não, sem problema, sem problema. Tá, tudo bem. Me permitir fazer um comentário sobre o que colocou Dalmo Oliveira, colocou muito bem, e a professora Sandra também, em relação a essa questão dos programas policiais e também essas infrações. É muito importante ela fazer esse levantamento estatístico. Eu tenho certeza que se fosse há um tempo atrás não seria 17 mil, seria 30, 40 mil, porque é um processo de evolução que a imprensa como um todo passa. E você tem programas, e tem isso, você assiste no Jornal Nacional, por exemplo, está lá, violência não aqui, você tem o Estado Islâmico, você vê, a violência está nos jogos infantis, a violência está em todo lugar. Existe, por isso há espaço para esses programas jornalísticos. E tem um lado que as pessoas às vezes não conseguem aquilatar, graças a essa exposição é que hoje, na mente da população, você colocar, fora esse momento que nós estamos vivendo, até o ano passado o maior problema do país era a violência. O problema estatístico era o maior problema de violência. Agora passou a ser o desemprego, nós não estamos numa fase de turbulência. Então, até porque na mente popular o maior problema é a violência, não se consegue construir políticas públicas sem passar obrigatoriamente pela violência como um ponto de partida. Aí vem as consequências, as causas. Então, esse papel também a imprensa, eu acredito que é um papel positivo, você escancarar o que está acontecendo. É lógico, você tem que escancarar o que está acontecendo dentro dos princípios éticos, respeitando os direitos humanos, procurando fazer aquilo de forma construtiva. Eu já sinto que não é essa questão de bandido bom, bandido morto, que até o nosso procurador Zé Godoy colocou bem, que tem origem, remonta aos índios americanos, que índio bom é índio morto. Então, hoje, essa fase da imprensa já é uma página virada. Ainda há focos, mas estamos virando essa página. E temos que, junto com a sociedade, construir, na verdade, tendo sempre esse feedback, construir, na verdade, outras formas de demonstrar as violências que estão ocorrendo, respeitando os direitos humanos, respeitando a diversidade, mas nunca de forma, olha, você não pode mostrar a violência, você tem que evitar. Nós temos que mostrar, isso vai entrar na cabeça das pessoas, vai entrar na construção de políticas públicas que possam combater de forma efetiva isso.